Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Lemuel e hoje nós vamos mergulhar na história de um jeito diferente. Desde já peço o seu like, ative o sininho, se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe um comentário, pode ser uma sugestão de tópico para próximas aulas, tudo bem? Então, sejam bem-vindos, hoje nós vamos falar sobre as cruzadas, as guerras de reconquista e revolução de Avis, certo? Então juntei esses três temas porque durante essa época do ano, o primeiro bimestre, é muito recorrente em algumas matérias, alguns conteúdos. Geralmente o pessoal deve estar se preparando para fazer as provas bimestrais agora, nesse momento, utilizando aí esses conteúdos, certo? Então separei para a gente aqui já algumas informações. Logo de cara, coloquei para vocês observarem aqui o mapa do final do século XI e século XII, tá? Região da Península Ibérica, você vê ali, ó, Lisboa, Sevilha, Reino de Leão, Castela, Navarra e Aragão, região de Portugal ali também, certo? Então, vamos lá. Iniciando, eu separei aqui um material com apenas 5 questões, então o vídeo ele é muito curto, é um vídeo muito rápido, e nós vamos falar sobre essas questões em específico, porque não vai dar para a gente pegar 3 temas aqui e transformar, deixar ele aqui com 1 hora e meia, e seria alguma coisa muito maçante, a gente ia falar muito, teria que repartir vários vídeos. Então, para fazer em alguns minutos, eu fiz algumas divisões aqui em questões. Vamos lá, iniciando aqui, ó. Nós podemos pegar as primeiras. O que foram as cruzadas e qual o seu objetivo? Explique quais foram as consequências econômicas das cruzadas. Defina o que foi a guerra de reconquista e qual foi o motivo das guerras de reconquistas, e o que foi a Revolução de Avis de 1385 e qual a sua importância para a história da Europa, tá? Então, vou começar falando aqui pelas cruzadas, lá no início, no princípio, desses objetivos, né? Nós vimos aí, vocês aprenderam, então a gente vai fazer uma revisão e um resumão aqui, que foram o quê? Cruzadas foram expedições militares, né, organizadas pela Igreja Católica entre os séculos XI e século XIII, para reconquistar a Terra Santa. Qual que é a Terra Santa? Jerusalém, né? Então ela estava sob domínio muçulmano naqueles tempos. Tinha também, claro, motivações econômicas, ó. Motivações econômicas, tinha também aí motivações políticas, como por exemplo, fortalecimento de uma nobreza feudal e o controle de rotas comerciais. Como isso foi importante para a criação aí dessas rotas comerciais, o pessoal. Então, explique quais foram as consequências econômicas. Olha aí, ponto econômico aí é fundamental para a compreensão desse período, né? Muito mais do que os conflitos e batalhas travadas, é essa questão da política, da economia, porque eles utilizaram os fatores religiosos para essa motivação, para motivar esse conflito aí, chamando ali os muçulmanos de infiéis, tá? Então, 2, elas impulsionaram, primeiro, comércio na região entre Europa e Oriente Médio, estimulando crescimento das cidades, circulação de mercadorias, as especiarias. Depois lá das guerras de reconquista, a unificação do Estado português, o início das grandes navegações, isso vai fazer muito sentido, certo? Então, circulação de mercadorias, especiarias, tecidos, metais preciosos. Então essa questão acaba, claro, óbvio, né, enfraquecendo aquele feudalismo muito ligado à corte das monarquias e fortalecendo a burguesia, abrindo aí um caminho para o que viria em seguida, que é o capitalismo comercial. Defina o que foi a Guerra de Reconquista. Vamos lá então. Defina o que foi a Guerra de Reconquista. Vamos falar um pouco sobre a Guerra de Reconquista. Foi um processo militar, político, onde cristãos da Península Ibérica expulsam os muçulmanos que haviam conquistado aquela região entre séculos 8 e século XV, culminando aí com a tomada da região de Granada de 1492. Então, para ser mais exato, o momento de unificação dos reinos de Leão, Navarra, reino de Castela, né, vão se unir esses reinos cristãos através ali do casamento. A gente vai resumir aqui mais rápido para chegar no ponto principal, né, dessas
essas guerras, né, de reconquista. Então o objetivo seria unificar todo esse território para formar ali uma monarquia absoluta em volta das outras existentes já se unificaram dentro do cristianismo. Então eles acabam derrotando os muçulmanos que viviam numa determinada região, ao qual na Península Ibérica os cristãos chamavam eles de mouros, né? Vencendo aí essa batalha, isso acaba demonstrando um pouco aí da expansão católica, domínio e influência naquela região. Então isso aí são os principais acontecimentos dessa guerra de reconquista. Motivação, vamos lá, para as motivações da guerra de reconquista. Retomada de territórios, região ibérica que era ocupada pelos mouros desde 711, interesse político, religioso, mais uma vez aí dessa expansão católica, como nós dissemos aí, da sua influência e domínio, e levar aí o nome da Igreja Católica. O objetivo também era evangelizar e ampliar esses territórios. A gente vai ver muito isso durante o período das navegações, durante o período que ocorreu a Reforma Protestante, certo? O que foi a Revolução de Avias de 1385 e qual que é a sua importância para a história da Europa? Gente, a importância da Revolução de Avias está intimamente ligada com a criação do Estado da nação portuguesa naquele momento, ou seja, a formação de uma nova monarquia. Para ser mais exato, direto lá na raiz da questão, a mudança de uma dinastia que ocorreu naquela situação, por isso chamada aí de Revolução de Avias. Por que Revolução de Avias? Bom, existia uma dinastia então que comandava aquela região de Portugal, certo? A dinastia Afonsina. Após esse processo revolucionário, chegando aí o famoso mestre de Avis, né, o Dom João, ao poder, inicia aí então a dinastia de Avis. Isso tudo que ocorre aí, processo histórico envolvendo aí por volta de 1383 até 1385, certo? Então pode colocar aí, ó, conflito sucessório em Portugal que garantiu a independência do país e colocou a dinastia de Avis no poder com Dom João I. Isso fortalece e centraliza o Estado português, abrindo caminho lá para as grandes navegações. Então, vai sair da cena a dinastia Afonsina e vai entrar a dinastia de Avis, certo? Então, esse material que está aqui na tela, que você está presenciando ele aí, ele vem também com um gabarito. Olha só aí as respostas, ó. O que foram as cruzadas? Olha o texto aí do que foram as cruzadas. Expedições militares organizadas pela Igreja Católica, século 11 e 13, para a reconquista de Jerusalém. Também tinham motivações políticas e econômicas. A questão 2 sobre as cruzadas também explica quais foram as consequências econômicas das cruzadas. As cruzadas impulsionaram o comércio entre Europa e Oriente Médio. Terceira, define o que foi a Guerra de Reconquista, processo militar e político pelo qual cristãos da Península Ibérica expulsaram os muçulmanos ou os mouros, né, conquistando aí a região do século VIII. Tópico 4, qual foi o motivo das guerras de reconquista? Retomada dos territórios ibéricos, interesses políticos da igreja e influência, área de domínio e influência. 5, o que foi a Revolução de Avis? Qual a sua importância para a história da Europa? Conflito sucessório de Portugal, que garantiu a independência do país, colocando a dinastia de Avis no poder com Dom João I, certo? E depondo, vou acrescentar, depondo a dinastia Afonsina. Havia dito isso para vocês aqui alguns minutos atrás, lá na observação importante, certo? Trazer aqui, eu havia colocado aqui, ó, fim da dinastia Afonsina, início da dinastia de Avis. Bom, pessoal, então é isso. É um vídeo curto, apenas com algumas questões de importância para você que vai fazer uma prova, para você que está no momento de revisão aí. Com certeza você vai tirar 10 na sua prova. É isso aí, galera. Deixa seu like e se inscreva no canal. Tamo junto.